diferença, de uma forma muito simples, a gente pensar assim, numa alergia alimentar e de uma intolerância alimentar? É uma coisa que as pessoas questionam bastante e às vezes a gente acha que é a mesma coisa, Uhum. mas pode não ser, né? Dependendo da situação. E qual que é a diferença, assim, de uma Vamos forma lá. simples? A intolerância alimentar, de forma geral e grotesca mesmo, comi uma coisa e eu não tenho capacidade para digerir aquele alimento. Uhum, Então, é muito mais ali parte digestiva. Então, a uhum, gente tem intolerância à lactose, intolerância à frutose e tem essa questão, as questões das hipersensibilidades, que são as alergias. uhum, Então, aqui eu tenho, nas intolerâncias, eu não tenho enzimas digestivas para digerir aquele alimento. uhum, E quando eu estou falando de hipersensibilidades ou alergias, a gente vai separar alguns tipos. uhum, Então, tem aquela alergia mediada por IgE, que são aquelas alergias rápidas que a gente faz os testes de pele. uhum, E tem as alergias que são mais tardias, que podem acontecer depois de 72 horas, que são as hipersensibilidades alimentares, que uhum, é normalmente medidas por IgG. uhum, Existem testes de alimentos que a gente faz para esse IgG, e é uma coisa até importante a gente falar. Alguns profissionais, às vezes, sugerem que o paciente faça esses testes de hipersensibilidade alimentar antes de fazer a modulação intestinal. Não vale a pena. Porque quando você está com o intestino muito inflamado, cheio de buraquinhos, né, cheio de hiperpermeabilidade, leaky gut, você começa a passar mal com muitos alimentos que às vezes não deveria. uhum. Porque quando eu ajustar esse intestino, você vai tolerar tranquilamente. Pode É ser uma falsos fase. positivos, né? Falso positivo. Uhum. Então, eu já peguei exame de hipersensibilidade alimentar que deu vermelhinho lá nos Em todos os 200 lugares. alimentos. Mas por Uhum, quê? Porque o intestino estava muito fragilizado. uhum, Então, existe o momento certo de fazer cada exame, né? Então, hoje a gente é lá no final do processo, né? uhum, Então, as hipersensibilidades, elas podem ser extraintestinais. É como se fossem essas alergias mediadas por IgG. Então, vou dar um exemplo. Eu sou essa pessoa, então vou dar o meu exemplo, né? Então, na infância, eu não consegui, minha mãe não conseguiu me dar leite de vaca, né? Não consegui usar aquelas fórmulas. Usei leite de soja. uhum. E aí, depois, com a maturidade do meu processo digestivo, eu tolerei parcialmente o leite de vaca E os derivados? e os derivados. Uhum, Uma infância marcada por faringite. uhum. Faringite e uso de, não sei se você lembra da benzetacil, né? Bezetacil. Era Uhum. todo mês era no bumbum. No bumbum. Entendeu? Uhum, Então, assim, eu tive uma infância marcada por faringite, uma ite. uhum, Na adolescência, isso migrou para sinusite, e aí na idade adulta, rinite, sinusite de repetição. Isso já era um sinal de que meu corpo não estava lidando bem com esse leite. Lá atrás, lá quando eu era bebê, já tinha, uhum, né? uhum, Então, eu tenho hipersensibilidade ao leite de vaca, e quando eu consumo hoje de forma, mesmo com o intestino tratado, mas eu consumo muito, porque eu não tenho essa capacidade boa de digestão, uhum. eu formo muito muco. E aí, nesse processo de formar muito muco, eu acabo desenvolvendo Um processo de rinite, inflamação e de infecção. inflamação e Uhum. infecção, né? E Então é é, isso. Então e, é extraintestinal, não necessariamente o processo. Então pode se manifestar como uma dor de cabeça. Tem uhum, gente que come leite dá dor de cabeça. Tem uhum. gente que come castanhas, coça o olho, coça o ouvido, coça a garganta. Tem gente que dá irritação na pele, Tem né? gente que dá irritação de pele. Uhum, uhum. Os derivados do leite. Tem gente que, quando consome muitos derivados do leite, aumenta a acne, Uhum. né? Então, Gente, é muito importante, é infinito. você falar sobre isso, e é uma coisa que a gente fala muito, e quem já me acompanha aí também há um tempo, sabe que eu falo muito sobre essa questão assim. A gente tem uma predisposição genética Tem, para algumas patologias, tem. mas eu não preciso ter uma manifestação delas. E Isso. eu posso modular a intensidade dessas Perfeito, manifestações. Eu perfeito, acho que tem tudo a ver quando a gente fala dessa questão de alergia e de intolerância. perfeito. Porque, ok, eu posso ter uma predisposição genética para eu não ali conseguir lidar com aquele Isso. alimento, ou aquele princípio, ou aquele nutriente, mas dependendo da ambiência, dependendo do ambiente que ele Perfeito. tiver, ele vai levar tudo bem. Mas dependendo da fragilidade que tiver, vai virar o tudão. Por isso que às vezes até as pessoas falam assim, nossa, eu não entendo. Eu tenho 10 pessoas que têm dor lombar, mas assim, 5 pessoas, ok, tranquilo, mas tem 5 pessoas que a dor é insuportável. Porque, na verdade, a gente está falando muito. E quando a gente fala dessa abordagem funcional, dessa abordagem, dessa visão integrativa, a gente fala de uma abordagem muito individualizada. Não tem como a gente ter receita de bolo para fazer nada de conduta, né, doutor Renato? Eu Isso. preciso respeitar a especificidade e entender essa complexidade de fatores que estarão envolvidos nesse processo de dor, nesse processo de inflamação,